Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou Paulo Rossi, apresentador do podcast Podgestão, a Terceirização em Foco, um produto do IMB, Instituto Mais Brasil, também do Cinepress, em conjunto com o Sindeprestem, o Sindicato Patronal das Empresas de Recursos Humanos e de Trabalho Temporário no Estado do Paraná. E hoje o nosso convidado especial aqui no nosso podcast é o Marcelo Dias, ele que é professor universitário, administrador de empresas, diretor de Relações Institucionais do CRA, do Conselho Regional de Administração no Estado do Paraná, e nós queremos agradecer, Marcelo, a sua presença. Muito obrigado, e com a palavra você, Marcelo Dias. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de poder participar do podcast, do Podgestão. É uma honra estar com você aqui e poder conversar um pouquinho contigo sobre a nossa área que é comércio exterior. Pois é, Marcelo, e é por isso que nós estamos aqui nesse momento, agradecer a sua presença, porque dentro da área da terceirização, a questão do comércio exterior é fundamental. É fundamental por quê? Porque o trabalhador, o empregador, ele tem que lidar também com essa situação, muitas vezes, de desembaraço, contrata lá uma determinada empresa e ele não sabe mexer com isso. Então, nós gostaríamos de aproveitar esse espaço e te pedir uma breve aula, né? A gente sabe que o tema é muito extenso, mas nós temos que fazer várias intervenções sobre isso, mas assim, em linhas gerais, Marcelo, o que é o comércio exterior? Qual que é a importância do comércio exterior dentro do processo, né, da cadeia produtiva e também como que isso pode se relacionar com a terceirização? Paulo, perfeito. E uma ótima oportunidade. Quando a gente fala da terceirização, por exemplo, o exportador e importador, no momento em que ele está buscando um produto numa importação, né, vamos trabalhar a parte de importação que traz mais informações e detalhes para a gente. Ele está negociando um produto lá fora. Ele primeiro vai ter que habilitar a sua empresa, como nós chamamos no radar comercial, junto à Receita Federal, para poder estar apto a fazer essa operação de importação. Já começa na contratação de um contador, mas um contador que entenda da questão da habilitação de um radar comercial, porque onde ele vai apresentar a questão do balanço patrimonial, a questão da declaração de renda dos seus sócios, para que ele possa mostrar que ele tem aporte capital para poder fazer uma operação, às vezes, de R$100 mil, R$200 mil. A empresa tem que provar que ele tem capacidade financeira para fazer a importação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai precisar contratar um profissional habilitado junto aos órgãos intervenientes, Receita Federal, Ministério da Agricultura, Ministério da Anvisa, conforme o tipo da mercadoria e seus tratamentos. Então ele vai contratar o quê? Um despachante aduaneiro, né, que é a área onde eu atuo já há 38 anos, na gestão aduaneira e logística portuária, e esse profissional habilitado, contratado, é ele que vai, então, entender qual é a necessidade do que precisa a empresa importadora, entender em que momento ele vai ter que preparar toda a questão de documentação, para que ele possa, então, nacionalizar a mercadoria com segurança. Nesse termo de trazer a mercadoria lá da origem até a entrega no seu domicílio, ele vai precisar contratar, muitas vezes, uma empresa, né, lá no exterior, que também dê um acompanhamento na saída dessa mercadoria desde a indústria até o porto de embarque. E isso é importante porque muitas vezes está lá acompanhando, fazendo um relatório do que está embarcando, se é o produto que realmente a empresa está contratando, contratou junto ao importador. E depois, se o agente marítimo, agente de cargas, é o agente preparado, especializado, que vai colocar a mercadoria dentro, de repente, de um container, e esse container contratado vai seguir via marítima até o porto aqui de destino, um porto aqui, por exemplo, no Brasil. Chegando num porto, vai contratar uma empresa por processo aduaneiro. Essa mercadoria pode passar por um controle de interveniente, uma conferência física de uma mercadoria. O terminal tem que ser um terminal habilitado para que essa operação aconteça, e dentro desse terminal, os seus colaboradores também têm entendimento e conhecimento de como é que eles vão movimentar essa carga, manuseio da carga, com segurança. E após isso, do desembaraço, a contratação do operador logístico, uma transportadora que vai retirar essa mercadoria de uma área portuária e vai fazer a entrega dessa mercadoria no domicílio do comprador. Então tem todo um processo
E cada etapa a sua mercadoria passa pelas mãos de um profissional preparado, qualificado para receber essa carga. Mas como que um profissional ele pode se habilitar para comércio exterior, Marcelo? Ele tem que fazer algum curso? Como que ele pode dizer, não, eu sou profissional de comércio exterior, eu sou um despachante aduaneiro? Ok. Como funciona? O profissional de comércio exterior, Paulo, ele pode, através de um curso, uma capacitação, e ao momento a gente fala do IMB também, que pode estar preparando esse futuro profissional de comércio exterior, desde o entendimento da comercialização, das regras da logística, da parte tributária, que ele tem muito conhecimento, a parte de movimentação e logística, enfim. Se eu quero ser um despachante aduaneiro, hoje eu preciso passar por um concurso nacional que é ofertado pela Receita Federal, e poucos passam porque o entendimento desde a legislação aduaneira, da legislação internacional, ele é muito sério, é muito rígido. Então, esse profissional tem que estar preparado, qualificado, até para poder passar nesse concurso, para poder ser o despachante aduaneiro. Então aí tem um detalhe, né? Então você não consegue só dizer, não, eu sou despachante aduaneiro. Não, ele tem que passar por um concurso, ele tem que ter qualificação necessária para isso. E onde tem esses cursos, né, como você falou, o IMB, já vamos anotar para que o IMB pense já dentro do seu planejamento, falar com o nosso conselho consultivo, mas hoje, por exemplo, lá no litoral do Paraná, né, na Paranaguá, que é, diga-se passagem, a nossa terra, tem algum lugar que se faz esse tipo de qualificação? Olha, Paulo, hoje nós temos uma ou duas instituições, ou três ao máximo, que elas realmente estão aí preparando esses profissionais para que eles possam, então, passar nesse concurso para ser despachante. É um dado específico. Mas nós podemos, então, pensar em preparar esses profissionais para que eles entendam o que é a logística portuária e aduaneira, né? Até aproveito para passar para você, nós temos um projeto já há mais de 20 anos, chama-se o Porto na Prática, onde os alunos dos cursos das mais diversas áreas, eles vão conosco ao Porto de Paranaguá, eles passam por todo um entendimento da chegada da mercadoria no terminal de cargas, do processo de desembaraço aduaneiro, as regras que são exigidas, muitas vezes por parte, por exemplo, da autoridade aduaneira, Receita Federal, desde a parametrização da carga, do canal verde, canal amarelo, canal vermelho, o que isso pode impactar, influenciar no custo de importação, porque muitas vezes a empresa ela fala, olha, vou mandar trazer minha mercadoria, ela vai chegar no porto e alguém fala, olha, em 2 dias está liberada a carga. Né? Ok, liberou a carga, entrega no meu domicílio, perfeito. Aí você começa a preparar a tua entrega para o teu cliente. E muitas vezes pode ocorrer uma conferência aduaneira que vai impactar no custo disso, na operação da OVA, da desova da carga, da movimentação. Isso vai influenciar no custo logístico e, consequentemente, se você não tiver isso muito bem planilhado, a tua operação de importação, você imaginava ter um retorno financeiro positivo, acaba, de repente, empatando, até tendo negativo, porque você não teve essa orientação correta do passo a passo para você fazer a operação de importação. Marcelo, você falou agora do porto, e a gente sabe que o porto tem uma fundamental importância para Paranaguá. Sim. Mas muitos, até os nossos telenautas aí, eles não têm noção da importância do porto de Paranaguá para o Paraná e para a economia brasileira. Então você foi diretor empresarial, né, na gestão da então governadora Cida Borghetti, então você conhece a estrutura de fora e de dentro. O que você poderia falar da importância do porto de Paranaguá para a nossa sociedade? Paulo, é importante a gente entender a parte portuária, porque hoje, vamos pegar os portos do Paraná, né, a nossa casa aqui. Hoje é uma empresa pública, e o que permite que as contratações ocorram de forma mais ágil, que os players, né, os operadores logísticos, eles se reúnam e facilitem, agilizem as operações portuárias, e com isso, os recordes portuários eles vão acontecer anualmente, não tem como ser diferente. Eu lembro que em 2018, quando nós lá estivemos, o porto tinha chegado a 51 milhões de toneladas de cargas movimentadas no ano, né, entre importação e exportação e também a cabotagem, Porto de Paranaguá e Antonina, e naquele momento, em 2018, a previsão para 2030 é que os portos chegassem a 83 milhões em toneladas movimentadas. O ano passado, por exemplo, os portos do Paraná chegaram a 65 milhões
em operações e movimentação de cargas. Por quê? Porque foi todo um trabalho, um planejamento lá atrás, né, quando virou empresa pública, e esse planejamento continua dando sequência. Então isso é muito importante entender que os gestores pegaram um projeto lá de trás e continuam dando sequência, melhorando, né, nas questões dos investimentos. Lembro também que na época, em 2018, nós assinamos até um termo de que foi uma contratação da ampliação do Cais Oeste. Era um projeto lá na época de quase 20 anos parado, a governadora esteve em Paranaguá, assinou lá o termo de ampliação de mais 100 metros de cais, e que hoje pode movimentar até 3 milhões de toneladas de carga por ano através do que trouxe a gestão. Então isso está acontecendo anualmente. Por quem nos assiste, o que é importante entender? O Porto de Paranaguá, a sua capacidade de movimentação, a sua capacidade de gestão, ela permite que muitos municípios, então, no momento de embarcar sua carga na exportação, elas escolhem o Porto de Paranaguá porque ele é mais produtivo. Um porto mais produtivo, Paulo, o custo portuário é menor, o custo logístico por parte do armador pode ser menor. Então, esse produtor, esse empresário que atua, de repente, por esse porto produtivo, o lucro dele acaba sendo maior. Então, os portos do Paraná acabam sendo importantes na operação logística e também ajudam muitos municípios hoje. Nós estamos acompanhando os investimentos que chegam aqui ao Paraná. Esses municípios acabam tendo retorno maior e acabam contratando mais, que é o foco que nós falamos aqui da questão da terceirização. Então, hoje, muitos municípios estão buscando aí empresas, estão buscando preparar melhor, qualificar melhor os seus trabalhadores para atender esse boom das operações que ocorrem pelos portos do Paraná. E isso é muito importante estar destacando. Ótimo, Marcelo. Voltando na questão do comércio exterior, né, a questão do despacho, enfim, do desembaraço que a gente entende, né, como leigo, existe uma diferença de preços por determinado porto, estado, ou é um preço unificado? Paulo, quando você trata na questão do desembaraço aduaneiro, normalmente quem você contrata, ele vai querer saber qual é o teu volume de negócio, né? Qual é o volume de serviço que ele vai precisar para poder te atender num porto, né? Isso pode influenciar, sim, impactar no teu valor de contrato. É a regra, né, de quem contrata e o contratante. Ponto 1. Quando eu faço uma operação, por exemplo, pelos portos do Paraná, nós temos uma regra hoje que se a tua mercadoria chega num porto, você tem isso através das normas portuárias, esse importador vai ter até 10 dias livres da chegada da mercadoria para não pagar armazenagem. É uma regra. Claro que se você ficou 11 dias, você vai pagar uma taxa desde o primeiro dia, e isso acaba influenciando no teu valor de importação. Agora, se eu tenho uma mercadoria que eu posso registrar, por exemplo, ela vai num canal verde, não passa por nenhum órgão interveniente, ou seja, o navio chegou hoje, o terminal informa que gerou a presença de carga, tua carga chegou em container, sem nenhum tipo de avaria, nenhum tipo de problema, eu registro o processo, pago os impostos, amanhã parametrizo o canal verde, eu posso retirar a mercadoria, por exemplo, na quinta-feira. Então isso impacta aqui num custo menor para fazer as operações pelos portos do Paraná. E muitas vezes o importador, ele desconhece esse tipo de informação. Ele desconhece que ele pode ter um planejamento de custos, e isso vai, claro, influenciar na sua logística, mas ele vai ter um ganho, né, em fazer uma operação, de repente, pelos portos do Paraná, porque eu tenho esse benefício de não ter, de repente, o pagamento de uma armazenagem portuária. E falando um pouquinho da nossa área, né, a finalidade do nosso podcast, que é a terceirização em foco. Como que você consegue relacionar a terceirização hoje com a questão do comércio exterior? Paulo, quando eu falo da área portuária, eu digo que a nossa cidade é uma cidade de serviços, né? Então, muitas vezes, de novo, o exportador e importador, ele tem que entender quais serão os serviços e quais empresas eles estarão contratando para o tipo de serviço. Isso é muito importante. Nós temos as regras, porque vejam, eu vou trabalhar numa área, um recinto alfandegado. Essa empresa que eu contrato, por exemplo, esse prestador de serviço, ele tem que ter passado por uma capacitação, por exemplo, na área de segurança do trabalho. Porque se em algum momento ocorrer algum tipo de falha, essa empresa pode ser amanhã responsabilidade. Se não tiver um contrato muito bem feito com o prestador de serviço, certo? Ele pode ser responsabilizado muitas vezes por uma falha causada por um terceiro. Então, quando esse trabalhador ele passa por uma qualificação, ele está preparado, ele entende do mercado,
essa empresa que está contratando serviço, ele vai ter mais segurança na sua operação. Isso é muito importante de sacar. Acontece principalmente na parte aduaneira, né? Eu digo sempre que nós somos terceirizados, mas nós somos sindicalizados. Então, quando eu faço uma operação de um serviço, eu recolho a minha guia junto ao meu sindicato. Eu tenho meu percentual que eu deixo no meu sindicato, mas essa empresa que me contrata, ela também está protegida dentro das regras, porque eu estou recolhendo meu imposto de renda, estou recolhendo meu INSS, tudo aquilo que está dentro das regras que a empresa precisa entender. Isso é muito importante. Muito bem, Marcelo. E entrando agora um pouco assim, na nossa reta final, sobre a questão da terceirização com a administração. Você que é administrador, como que você vê essa questão da importância do administrador no dia a dia? Nós falávamos num programa anterior com o Dr. Luiz Fernando Busnardo, da Superintendência do Trabalho, e também com o Luiz Mauro Lebelém, do Sindepress em Paraná, sobre a questão de uma Câmara Técnica que justamente discute a questão da terceirização com responsabilidade. Então, qual que é a responsabilidade do administrador ao contratar uma empresa de terceirização? Paulo, essa pergunta é importante, até porque agora no próximo dia 27 de abril, nós teremos uma capacitação, vem o conselheiro da Bahia, o Alexandre estará conosco, justamente para mostrar ao administrador a responsabilidade técnica. Ele tem que ter um entendimento da sua responsabilidade na contratação, muitas vezes, de um serviço que vai dar segurança a essa empresa. E na área portuária, essa responsabilidade ela é muito séria. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com vidas. Então, esse profissional, esse administrador, ele tem que entender da sua responsabilidade. Ele tem que dar segurança à empresa na operação. Aquilo que eu comentei, de uma planilha financeira. Quais são os custos que ele vai ter nessa operação? Na contratação de serviços que, de repente, ele vai precisar para uma movimentação da sua carga, na classificação de um produto, na operação logística. Então, esse profissional, esse administrador, ele tem que entender das suas responsabilidades, mas é essa responsabilidade que vai dar segurança à empresa dentro do comércio exterior, a que ele tenha a operação com segurança. Eu digo sempre que essa empresa ela tem que estar preocupada em fechar o negócio lá fora, essa carga chegue aqui no Brasil, ele receba, ele venda o produto e já faça um novo pedido. E a mesma coisa acontece hoje, Paulo, na parte das exportações. Nós falamos de um estado nosso, que é do agronegócio, e o volume das operações de exportação tende a aumentar cada vez mais. Mas não somente as grandes empresas, não somente as grandes cooperativas. Nós estamos focando agora também nas micro e pequenas empresas nesse processo das exportações. Então, esse profissional, administrador ou os demais profissionais têm que estar preparados para atender a essa empresa, principalmente uma empresa pequena, porque ela não pode ter nenhum tipo de risco na sua operação no momento de uma exportação. Ok, Marcelo, muito obrigado. E o nosso Pod Gestão, a terceirização em foco, que é um oferecimento do Instituto Mais Brasil, o IMB, também o Cinepress e o Sindepress Paraná. Teve hoje o nosso convidado, professor Marcelo Dias, ele que é diretor de Relações Institucionais do CRA. Marcelo, nós queremos agradecê-lo pela sua presença, por explicar essa importância do comércio exterior para a economia, não somente paranaense, mas a economia mundial, e as suas considerações finais. Paulo, mais uma vez agradecer ao IMB por essa oportunidade. Dentro do CRA também nós coordenamos a Comissão Especial de Negócios Internacionais. Podemos pensar juntos em algumas ações que a gente possa desenvolver e levar cada vez mais informação, que é muito importante, aos nossos empreendedores, aqueles que pretendem entrar no comércio internacional, mas entrar com segurança. Ótimo. Obrigado. Chega ao fim mais um episódio do Pod Gestão, a terceirização em foco. Sigam a gente nas nossas redes sociais, nos canais do YouTube, no Spotify e também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Paulo. Um abraço.